Vamos analisar mais um pouco a respeito de maldição. Abra sua Bíblia, o livro de Eclesiastes. E hoje eu deparei com mais um texto que eu nunca tinha parado para analisar esse texto. Nunca tinha parado para analisar o que é a palavra de Deus, né? Tanto que a gente estuda e tem coisas que a gente não vê. O inimigo esconde da gente. Eclesiastes, capítulo 7. Pastor Leandro, lê para mim aí, está aqui hoje para trabalhar, 21 e 22. Lê alto e forte como pastor, hein? Fica de pé, isso. Todos acharam? Pera aí, todos acharam? Eu acho que você deve grifar na sua Bíblia. A minha não estava grifado, eu preciso grifar esse texto aí, viu? Pastor Leandro, lê forte como pastor da palavra. Muito bem. Olha aí. Ele leu como um aspirante a pastor, né? Agora vamos ler comigo. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outras pessoas. Com toda sinceridade, quem já tinha parado nesse texto? Faz assim para mim. Olha, ninguém. Nem você, né, Leandro? Mas é poderoso, não é? Esse texto é muito poderoso, irmão. Olha aí. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. O que é isso? O que nós podemos entender para não aplicar o coração a todas as palavras que se ouvem, que se dizem? O que quer dizer isso? Para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outras pessoas. Meu querido, a hora que eu vi isso aí, Ericão, eu fiquei branco. Fiquei. Temos amaldiçoado outras pessoas, irmãos. É isso que ele está dizendo. Temos amaldiçoado outras pessoas. O que eu quero dizer, e vou começar dizendo, é que maldição, ela pode ser tida sobre nós de terceiros. Terceiros podem nos amaldiçoar, como nós podemos amaldiçoar outras pessoas. Como muitas vezes, até mesmo de brincadeira, eu posso estar amaldiçoando alguém. Uma brincadeira de mau gosto que eu faço às vezes com esse menino, com outros aí, eu posso, Toninho, pelo amor de Deus, rapaz, você brinca demais. Você vê por esse texto como você pode muitas vezes amaldiçoar alguém, de brincadeira. Então volta lá, no coração, quando ele fala do coração, o que ele diz? O que quer dizer isso? O teu coração confessou a maldição. É isso que você entendeu aí? Não aplique o seu coração a todas as palavras que te dizem. Quer dizer, o que ele quer dizer? Não apliques o teu coração a todas as palavras que lhe dizem. Bom, eu entendo, né?
que eu não posso levar a sério tudo que me dizem. Eu não posso levar a sério todas as coisas que me falam. Porque a partir do momento que eu levo a sério, eu estou atraindo sobre mim uma maldição. José, o que você entende disso, José? A sua pode amaldiçoar. E a de outras pessoas não pode te amaldiçoar. Você está firme na fé, hein? Você está firme na fé, irmão. Está crente mesmo, crentão, hein? Ele está certo, irmão. Ele está certo. Quero dizer, o que ele... Eu entendo, você não está querendo dizer isso? Ainda que me fale isso, fale aquilo, em Cristo Jesus, não vai, eu não vou. Então, amados, é isso que eu quero que você... É isso ele tem, né? Ele tem razão no que ele está dizendo. Sobre mim, que sou um crente fiel, verdadeiro, se eu não tiver em pecado, se eu não der brecha, pode falar o que for por aí que não pega. Mas, em contrapartida, a minha palavra, ela é poderosa, eu como autoridade, como filho de Deus, ela é poderosa para amaldiçoar alguém. A minha palavra é poderosa para amaldiçoar alguém. Cadê o microfone daqui, filho, que o corredor, microfone que corre? Ah, ô pastor Leandro, não é seu isso aí. Eliseu, ele, quando as crianças chamaram ele de careca, o que ele fez? Ele amaldiçoou aquelas crianças, mandou que as onças, os leões, os ursos fossem lá e comessem elas. Ô, Toninho, foi uma maldição que ele liberou sobre elas. Mas boa lembrança, rapaz. Tá aí, ó. O que o Zezé quis dizer é isso. Nós podemos amaldiçoar. Eliseu, sendo um profeta, ele lançou palavras e está aí a prova da maldição lançada por terceiros. Deixa o Maurício falar um pouco aí. Fala aí, Maurício. O que você entendeu aí? Vamos, nós estamos aqui num... Obrigado. Eu não creio desse jeito. Você não crê desse jeito aí. Tá aí, ó. Tá o contra aí, ó. Não creio porque nós estamos no período do Novo Testamento, da igreja, da graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Nenhuma palavra de ninguém possa me atingir, possa quebrar o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É uma questão de posição. Eu não creio que o Senhor possa lançar uma maldição na minha vida. O Senhor não, a palavra do Senhor não tem autoridade para quebrar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que é me de purificar, santificar, justificar, lavar, redimir, resgatar, colocar o sangue de Jesus, o Espírito Santo na minha vida, o penhor, a garantia, que é o resgate da minha vida para o céu. A palavra do Senhor não tem poder para me amaldiçoar. Nós estamos no período do Novo Testamento. O Novo Testamento, Jesus Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para nos abençoar. A obra dele foi consumada. Agora, as minhas atitudes, sim, aí trazem as consequências. As consequências que, eu estou errado, estou em desobediência, estou em pecado, estou cometendo pecado. Aí as consequências disso me traz os problemas, vamos dizer assim, as maldições, as consequências das minhas atitudes. Eu não tenho poder, fala assim para Toninho, eu te amaldiçoa. Eu não tenho poder. O poder não está em mim, o poder está em Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora, a palavra fala assim, para nós orarmos, intercedermos, nós abençoarmos, nós temos um canal de bênção sobre a vida das pessoas. A contrapartida, se eu for amaldiçoar o Toninho, por exemplo, eu estou saindo fora da palavra do Senhor. Então eu estou saindo da bênção do Senhor. As consequências virão automaticamente na minha vida. Agora, eu falar assim, em Cristo Jesus, eu poder amaldiçoar o Toninho, não. Então a única coisa que eu posso fazer em Cristo Jesus é abençoar o Toninho. Saiu fora disso aí, eu não estou em Cristo Jesus. Eu em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A única coisa que haverá restauração futura é do corpo físico, né? A alma sim, a alma é um processo de crescimento até nós sermos totalmente resgatados. E o corpo físico é no caso da ressurreição ou do arrebatamento, que será completamente restaurado. Agora a questão do espírito o meu espírito já é novo, restaurado, regenerado, vivificado. O meu nome está lá escrito no livro da vida. Como que eu vou ser amaldiçoado? Por uma palavra de seja lá quem for, né? Não estou falando do Senhor, estou falando de qualquer pessoa querer lançar uma maldição na minha vida. Provérbios é claro que fala maldição sem causa não pega, não tem pousada. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 e tantos versículos que falam no Novo Testamento. Mas todos que estão do seu lado estão em Cristo Jesus? Como que é? Todos que estão à tua volta estão em Cristo Jesus? Quando eu olho, nós não referimos a você exatamente. O Zezé não falou para mim, não falou para você. O que ele quis dizer é que nós, mesmo sendo cristãos, nós podemos amaldiçoar com a nossa boca pessoas que não estão em Cristo Jesus. Nós também acreditamos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma maldição. Mas e aqueles que não estão em Cristo Jesus? Sobre a minha vida ele não pode fazer nada. Sobre a tua vida. Eu estou falando aqueles que não estão em Cristo Jesus. Essa é a questão. Os cristãos amaldiçoando um que não é cristão. Mas você não... Mas sem querer um cristão que de repente ele sorta isso. Acontece. Aí, não é cristão. Mas pode acontecer na hora de um nervoso. Paulo não brigou com o apóstolo. Espera aí, é isso que eu queria. Fala, Zezé. A pessoa sem Cristo já é amaldiçoada por si própria. Se a pessoa não tem Jesus na vida dela ainda, infelizmente ela está na maldição. Ela vai para o inferno. Ela precisa de Cristo, ela precisa de Jesus. A pessoa sem Jesus, em si ela já está na maldição. E você lançando ainda mais, aí piora mais ainda. Mas como é que você vai lançar uma maldição se é cristão? Eliseu era profeta, não lançou? Mas e nós somos cristãos, estamos em Cristo. Mas Eliseu era profeta, pastor Leandro. E ele lançou uma palavra de maldição, ele não deveria ter feito aquilo. Depois do período da graça, nós fomos chamados para amaldiçoar. Claro que não, mas e se eu não for um cristão? E se eu... Como é que eu posso amaldiçoar alguém? Eu fui chamado para... Você, mas quem... vamos usar outros por aí que amaldiçoam. Eu conheço pastores que lançam... Você vai sair da minha igreja? Você está danado, cara. o mundo... Claro. Mas vai pegar, você tem autoridade, vai pegar na pessoa. Não vai? Maurício. Eu achei uns dois versículos que dá para entender isso. Ó, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. O que o Paulo está querendo dizer é isso aí. A partir do momento que a fé se manifestou em nós,
nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo Jesus. Eu entendi isso. Porque aquela época do profeta não era pela fé, era pela lei, pela ordenança, pela palavra. Eles não agiam, não era manifesto a fé aqui ainda, ó, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele não amaldiçoou pela lei. Não, ele não é que foi pela lei, ele amaldiçoou da forma como ele vivia naquela época. Eles não tinham Cristo, uma pessoa a quem pudesse lançar sobre ele. Eu entendi. Esse tempo aí é o tempo dos profetas. Eles eram representantes de Deus. Então ele amaldiçoando, Deus estava amaldiçoando. Hoje não. Hoje é o sacerdócio geral, real, a igreja, o povo adquirido. Então não existe mais o profeta no sentido de ele ser o representante de Deus. Hoje a igreja é. Quando o Tiago ele vai dizer aqui no capítulo 3... sobre a língua, daí esse texto todo mundo sabe, a língua que procede ali e tal. Eu só vou ler uma partinha aqui. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Aí vem o conselho de Tiago. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e a outra doce. Então, se eu fui chamado para abençoar, como é que eu posso amaldiçoar? Não tem como. Mas pode. Pode, Ele mas aí ele está fazendo uma pergunta. Pode? Tiago está falando, pode. o texto continua. Ele falou: meus irmãos, não façam isso. Não, ele está falando para não fazer, mas e os desobedientes que fazem? Mas é um pecado, amaldiçoar é um erro. Mas um pecado mas diante de daí? Deus. Mas e a consequência para quem está recebendo? Ele vai ser amaldiçoado. Mas ele diz: meus irmãos, não façais isso. Não Pode mas acontecer. o Espírito Pode acontecer. então mas pode. não façam, vocês estão em Cristo, vocês foram chamados para abençoar. Mas mesmo assim as pessoas fazem. Então pode acontecer. Pode ou não pode? O que Tiago não é o tempo da graça, Maurício? Tiago não está falando que não convém que vocês façam isso. Por que ele está falando? Porque já faziam isso. Tinha pessoas que amaldiçoavam, outros abençoavam. E faz isso até hoje, gente. Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço. Então, pega. Eu quero dizer para vocês que pega. Se a pessoa aceitar e não for convertido, gente. Se ela não for crente, se o coração dela se deixar levar, ele vai ser amaldiçoado. Cuidado com esses pensamentos de vocês. Tenham fé, mas cautela com a fé de vocês. Pastor, só pegar aqui na minha Bíblia de estudo, está dizendo assim: maldizer, maldição. O que é? Não é simplesmente proferir más palavras, mas o contrário de bem dizer. No plano humano, significa desejar o mal aos demais. Quando Deus emite uma maldição, é para denunciar o pecado ou para castigar. Na aliança, existe uma relação íntima entre obediência e bênção, e entre desobediência e maldição. Deste ponto de vista, a lei em si mesma constitui uma maldição para aqueles que não a cumprem. Então acontece. Deixa eu contar uma piadinha para vocês. Tinha um japonês que ele tinha uma fazenda e ele tinha gados na fazenda. E chegou um camarada lá, vamos falar, o português chegou lá, né? E ele queria atravessar a fazenda. E ele chegou no japonês, né? Ô japonês, eu quer passar por aqui, né? Eu gostaria de passar. Esse gado, essa vaca é brava, tá com um bezerro. Não. Mas ela não pega, o japonês? Não pega, ela não pega. A vaca não pega. Posso passar? Pode passar.
você vai ver como ela não pega. A hora que ele entrou na cerca, a vaca disparou atrás dele, e ele mergulhou do outro lado, por baixo da cerca, e saiu do outro lado. Aí, ô japonês, você falou que a vaca não pegava. Aí o japonês, garantido, pegou você? Não pegou. Eu falei que não pegava? Não pegou mesmo. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Está no tempo da graça? Aí? Gente, eu quero alertar vocês, cuidado com a fé. Ah, eu tenho fé e sai fazendo de qualquer jeito as coisas. Sai fazendo de qualquer jeito. Você tem fé? Nós precisamos tomar cuidado com fé. Então, porque você tem fé, o país está em crise, você vai comprar um não sei o que, vai fazer o financiamento, porque eu tenho fé que eu vou pagar. Vai lá. Ué, falta de fé. Então, meus queridos, vamos lá. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir do teu servo a amaldiçoar-te, ouvir do teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado outras pessoas. Quantas vezes eu como pastor, às vezes com brincadeira, a gente solta um palavrão aí que pode prejudicar outra pessoa, gente. Olha, se não servir Eclesiastes, se não servir Números, vamos rasgar a Bíblia então. Não é porque está tempo da graça, então vamos rasgar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento serve de aio, como diz a própria palavra de Deus. Se nós não levarmos em consideração o Antigo Testamento, não precisa, gente. Vamos viver um novo só. Ué, vamos viver pela graça só, então o pecado não é mais pecado. A misericórdia de Deus vem, a graça vem, e eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não é? A lei, o Antigo Testamento, ele serve de aio, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, não é? Vamos lá. Deus, na verdade, ele ordenou a sociedade humana de uma maneira que haja relacionamento entre as pessoas, onde uma, em virtude do relacionamento, tem autoridade sobre outra pessoa. Há uma ordem. Deus, quando fez o mundo, ele colocou ordem. Então ninguém sai fazendo coisas por si próprio. Ninguém faz aquilo que ele acha que deve fazer. Sempre em cima dele tem uma autoridade. E a palavra de Deus diz que esta autoridade é delegada por Deus. Assim como o marido tem autoridade sobre a esposa, não é? Assim como os pais têm autoridade sobre os filhos, assim como o professor tem autoridade sobre o aluno, o patrão tem autoridade sobre o empregado, pastor tem autoridade sobre a congregação que está sob seus cuidados. Então essas pessoas que têm autoridade, elas podem ser instrumentos da maldição sobre pessoas que estão a ela subordinadas. Tanto o homem como a mulher são portadores da autoridade dada por Deus aqui nessa terra. Não é porque nós estamos no tempo da graça que a autoridade que Deus delegou vai cair por terra, irmãos. A autoridade vale, ainda hoje, não é? Não deveríamos amaldiçoar, claro que não, mas não devemos, não pode sair 2 tipos de água da nossa boca, não pode, mas, como o apóstolo Paulo disse, né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Então, eu posso, sem querer, amaldiçoar alguém, eu posso, ou simplesmente não diretamente amaldiçoar, mas eu retiro minha mão, eu retiro a bênção. Quantas pessoas que perdem a bênção, por quê? Porque estão investidas contra a autoridade, deixam de receber bênção, irmãos. É muito fácil nós entendermos isto. Briga com o vereador, briga com o prefeito. A hora que você precisar dele lá, vai ver se ele estende a mão para você. Ele vai falar que não dá, ele está dentro do direito dele. Ele pode deixar de te abençoar, porque você afrontou a autoridade dele. Então nós temos que entender isso.
Isso acontece com um professor, não é? Professor, você está lá na escola e você vive brigando com o professor. No final do ano, você precisa de meio pontinho ou 1/10, ele não vai te dar. E ele tem todo o direito de não te dar. Então você foi amaldiçoado? Indiretamente foi. Você poderia ser abençoado, 1 pontinho só, eu vou deixar passar isso. Mas como você vive me afrontando, então é justo eu te deixar por meio ponto de reprova. Nós temos que entender esse lado da maldição. Muitas vezes a maldição é deixar de receber a bênção, é deixar de ser abençoado, é deixar de ser ajudado, não é? Vamos ver pessoas que têm autoridade sobre, como, por exemplo, parentesco. É no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento. Mas tem no Novo Testamento também. Abra a Bíblia. Gênesis capítulo 31. Quero dizer para vocês mais uma vez, irmãos. A Bíblia ela tem que se completar, o Novo e o Antigo Testamento. Se não tiver base no Antigo e no Novo Testamento, aí eu até concordo com vocês. Mas quando nós temos base no Antigo Testamento e o Novo Testamento confirma, nós temos que ler na Bíblia num todo. Não podemos pegar aquilo que nos convém apenas, senão fica fácil. Gênesis 31. Nós vamos ver aqui um episódio de Jacó, Labão e Jacó, que nós já citamos aqui. Verso 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograstes e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer o mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? Respondeu Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. E aí Jacó disse: não viva aquele com quem achardes os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó, ele não sabia que Raquel tinha furtado. E o que é que acontece com Raquel? Ao dar à luz a Benjamim, ela morreu. Palavra de quem? Palavra de Jacó, com relação à sua esposa. Jacó lançou uma palavra, mesmo sem saber que era Raquel, que ele estava amaldiçoando alguém que era da sua família íntima ali, no caso Raquel, e Raquel, ela morreu quando foi dar à luz a Benjamim. Será que isto é coincidência? Não é verdade, queridos? Olha no capítulo 35, versos 16 e 18. Você vai encontrar lá que Raquel, ela morreu ao dar à luz a Benjamim. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela foi escrita para cristão, ela não é para o ímpio. A Bíblia é para nós.
A Bíblia, ela fala conosco. A Bíblia não fala com o ateu, não fala com os budistas, não fala com o islâmico, ela fala com o cristão. Efésios capítulo 5, verso de número 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Paulo está dizendo aqui que o marido, na verdade, ele é o Salvador, no caso da família, eu entendo aqui a família, o Salvador da esposa. Então ele tem que, a mulher quando está submissa ao marido, quando ela é submissa ao marido, ela está guardada. Ela está guardada, ela está abençoada pelo marido. O que me leva ao contrário, que se a mulher não for submissa ao marido, se ela for desobediente, ela vai sair fora da proteção de bênção do marido. Ela vai perder a guarda, ela vai perder a cobertura que o marido lhe dá a ela. Irmão, entenda uma coisa, quando nós não somos abençoados, nós temos o outro lado, é a maldição. Se eu não tenho a bênção de Deus, não tem como eu viver neutro nesse mundo. Ou é bênção ou é maldição. Desde o princípio, ou é bênção ou é maldição. Se eu não tenho a bênção, automaticamente eu tenho a maldição sobre a minha vida. Então a mulher, ela é submissa, o marido é a autoridade da mulher. Então quando ela anda em submissão ao marido, ela é abençoada. Mulher abençoada é aquela que anda em unidade, em observância ao seu marido. Capítulo 6, verso 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Como é que fica esse texto então? Como é que fica a autoridade dos pais sobre os filhos? E aqui eu vejo que tem filhos crentes. O filho crente que não obedece o pai, que é desobediente, que não honra o seu pai, ele tem vida curta. Queridos, não vamos brincar com essas coisas. Você quer ter longos dias? Aqui está falando é para crente, não está falando para pessoa que não é crente. Não está falando para ímpio aqui, está falando para a igreja. A palavra de Deus é para a igreja. A palavra lá fora, a única palavra que serve lá fora é a palavra de salvação. É o evangelho que cabe lá fora. Aqui dentro, é a Bíblia num todo serve para nós. Honra teu pai e tua mãe, para que tenham longos anos de vida, para que viva longamente nessa terra. Se você não honrar tua mãe, se você desobedecer teu pai, se você maltratar teu pai, Deus vai te chamar antes, querido. Não tem argumento. Uma ordenança contrária à bênção. Mas tudo, Toninho, eu disse aqui, no começo das ministrações, que o cerne da bênção está o quê? Obediência, que a maldição começou onde? Lá no Jardim do Éden. Por quê? Por causa da desobediência. Então, onde tem desobediência, tem maldição. Grava isso. Onde tem desobediência, tem maldição, em todas as esferas da nossa vida, quer seja crente, quer não seja crente. Não é porque você está em Cristo Jesus, Maurício, me perdoe, não é porque você está em Cristo Jesus, se você estiver em desobediência, se você desobedecer, eu acredito na maldição. Você pode não acreditar, Maurício, eu estou ministrando, você pode não acreditar nisso, mas a Bíblia diz que a maldição está sobre os desobedientes. Se você andar em desobediência, eu não tenho dúvida nenhuma que a maldição vai te alcançar. Estou falando como pastor para vocês, como orientador de vocês, como alguém que tem que orientar vocês. Desobedeceu, não é? Desobedeceu alguém que tem autoridade em cima da palavra, que esteja dentro da palavra. É lógico que nós não vamos obedecer a alguém que está contrário à palavra de Deus.
Mas se estiver dentro da palavra de Deus, a maldição vai te alcançar, quer seja crente, quer não seja crente. Essa é a posição do pastor de vocês. Romanos capítulo 13, verso de 1 a 4. Dá obediência às autoridades. Lê para mim, pastor Leandro. Romanos 13. De 1 a 4. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Pode continuar, Leandro. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Está falando para nós. Está falando para a igreja. E aí o que nós entendemos? No verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a maldição. Está falando para nós. E aí, José? É verdade. Nós temos que obedecer, ou obedecer às autoridades. Mas eu acredito, e ainda acredito, estando nós em Cristo a gente não vai cometer o erro. Você vai seguir a lei de Deus, andar na vontade de Deus. Nisso não há maldição, né? Porém, se acaso eu começar a fazer coisas erradas, começar a andar nos maus caminhos, fazer aquilo que está contrário à palavra de Deus, consequentemente também estou deixando de ser cristão. E nós andamos... Apesar de ser cristão, posso dizer para todo mundo, olha, eu sou cristão. Eu estou deixando de ser. Eu estou deixando de servir ao Senhor. Você, a partir do momento que você desobedece, você já está deixando de ser cristão. Não é isso que ele diz aqui? É necessário que lhe estejais sujeitos. No verso 5. Não somente por causa do temor da punição. Ah, porque ele vai deixar de fazer isso para mim? Porque vai acontecer isso? Não. Mas também por dever de consciência. Por dever de consciência. Por esse motivo, pagar esse tributo, está caro, mas vamos pagar. Não é verdade? Não vamos nos rebelar. Nós temos aí, né? Então vamos mudar. Se as leis do país não nos agradam, vamos mudar de país aí, que vamos procurar um país que nós podemos então estar debaixo, não é? É assim que funciona, irmãos. É a mesma coisa em tudo, não é? A única coisa que não tem jeito é de mudar de pai e mãe. Não tem jeito. Ah, meu pai, minha mãe, eu vou trocar de pai, eu vou trocar de mãe.
nem de marido e nem de mulher. Você não concorda com o pastor, a autoridade do pastor? Sai da igreja. Você não concorda com o prefeito? Muda de cidade. Você não concorda com o Lula? Muda de país. Você não concorda com o seu patrão? Muda de emprego. Mas não vive confrontando. Pastor, e também, acredito que a palavra maldição em si, quando você imagina, ela é uma palavra forte, né? A bênção, e quando você ouve falar a maldição, ela é uma palavra forte. E quando eu penso em maldição, eu penso em coisas maiores. Eu acredito também em consequências de muita coisa que a gente faz. Porque a Bíblia mesmo fala sobre o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava, que Jesus levou todas as maldições. Então significa também que se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar jogando todo esse trecho que Jesus fala. Ou eu pergunto, o que o Senhor entende sobre quando o Senhor Jesus fala, eu levei todas as maldições? O que o pastor Dorival entende sobre isso? Quando o Senhor Jesus, né, quando diz lá que ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas maldições. O que seria isso para o pastor? Ele levou toda a maldição, desde que eu não abra a brecha e não entre de novo e atraia a maldição para a minha vida. Então, se eu confessar o meu pecado, pedir perdão... E não der brecha? Sim. Agora, será que nós andamos em retidão constantemente? Nós somos perfeitos? Jamais, mas é isso que eu quero dizer. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu não tenho que andar em pecado, mas eu preciso confessar os meus erros e não cometê-los mais. E não praticar mais. E não praticar mais. Exatamente, senão... Mais um. E no mais, eu acredito também em muitas consequências, não na maldição, muitas vezes no nosso caso. Eu entendo que quando não é bênção, o que é maldição, Zezé? Você veio no primeiro episódio? Maldição é tudo aquilo que tira a nossa alegria, tira a nossa paz, que não, né? Eu entendo isso, que a maldição na minha vida é só quando eu estou com uma doença incurável, é quando eu, né? Não é isso, a maldição é ampla, não é? Agora, veja bem o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era crentão, hein? Atos capítulo 23. Esse era crente. Lê para mim, Zezé. Você está com o microfone, aproveita aí. Não tem Bíblia, Zezé? É brecha, hein? É brecha, hein? Atos 23. 23? De 1 a 5. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa do que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os príncipes dos sacerdotes. Não, Zezé, está errado. 23, perdão. Atos gente. 23. E pondo Paulo os olhos do conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que os fariseus que o fizessem na boca. E batessem na boca. Que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias sumo sacerdote de Deus. Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Estão vendo? O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, o sumo sacerdote Ananias mandou aqueles que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Bate nesse camarada aí.
E ele então disse, né? Deus há de ferir-te, parede branqueada. Devia ser um cabeça branca. Devia ser um cabeça branca, um velho, um senhor, né? Deus há de ferir-te, parede branqueada. Foi isso, Toninho, não foi? Mais ou menos isso? Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Ele está perguntando, né? Aqueles que estavam ao seu lado disse, Paulo, calma Paulo, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E o que ele disse? Perdão, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Se eu soubesse que ele era sumo sacerdote, eu não teria agido dessa forma. Porque ele é uma autoridade instituída por Deus. E aí? Fala, Juliana. Pastor, maldição não é Satanás interferindo na vida de alguém? Essa questão de Satanás interferindo na vida de alguém, nós aprendemos lá. Nós aprendemos lá em, como diz, né? Libertação, aquelas coisas lá. Maldição, quebra de maldição. É muito mais que dizer tudo que nos perturba. Maldição é tudo que nos perturba, é tudo que não é bênção na nossa vida. Não é somente coisa de Satanás. Maldição é muito mais amplo do que nós imaginamos. Não é? Nós não podemos, quando falamos em maldição, só pensar em demônio, só pensar em diabo, essas coisas, né? É lógico que ele que se aproveita e traz tudo isso. Mas é tudo que causa para nós desconforto para a nossa vida. Sim. Eu não entendo assim. Eu entendo que mesmo eu posso escapar uma palavra, e eu posso. Então, eu entendo que eu posso, por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Ele está nos alertando para nós tomarmos cuidado, é o que Tiago diz. Você pode matar e você pode dar vida. E ele está falando para cristão, então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você não pode sair falando qualquer coisa. O fato de ser amaldiçoado não quer dizer que perde a salvação. Eu não estou ligando maldição com salvação. Maldição está totalmente separado de salvação, gente. Uma pessoa mesmo vivendo amaldiçoado, ela pode ir para o céu. E uma pessoa que vive abençoado pode ir para o inferno. Uma coisa não liga a outra. Uma coisa não concilia para o mesmo caminho. Eu creio, a salvação é independente de bênção. A salvação é independente de prosperidade. O salvo, ele pode se apropriar da bênção de Deus, ele pode se apropriar da prosperidade. Mas não quer dizer, se ele não for um homem abençoado, ele não vai para o céu. Salvação é independente. Eu creio, não é? Todo aquele que crer e confessar Jesus como Senhor é salvo. Eu creio assim. Eu não creio numa vida perfeita para ser salvo. Se fosse assim, ninguém é salvo. E pecado todos pecam, errar todos erram. Quem aqui não cometeu um pecado hoje? Jesus disse que é mentiroso. A verdade não está nele. Não é? Voltando mais um pouquinho, lá em Gênesis, no capítulo 9, só para nós vermos biblicamente, como é que nós podemos amaldiçoar, ou ser amaldiçoado, volto a repetir, se eu der brecha. Se eu der brecha, porque eu acredito, nenhuma palavra de encantamento vale contra a minha vida. Porque eu, estando em Cristo Jesus, sem brecha, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo quanto a isso. Então eu tenho que me cuidar. Eu sendo um cristão verdadeiro, eu tenho que tomar cuidado para mim não dar brecha. Porque se eu der brecha, a palavra pode entrar na minha vida. Gênesis capítulo 9, verso 24 ao 27.
Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o seu filho mais moço. Não vai falar que o homem estava bêbado, que ele não estava. Despertando Noé do seu vinho, quer dizer, ele já estava consciente. Noé não estava mais embriagado. Disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Maldito seja Canaã. E ajuntou: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Até hoje, esse povo não é próspero na vida. Uma maldição de Noé, de um pai para um filho. Eu não vou desafiar você tem 2 filhos, amaldiçoa um e abençoa o outro. Não vou aconselhar você a fazer isso. Não vou aconselhar você a fazer isso. Porque eu acredito que você pode amaldiçoar o teu filho. Eu, quando vou falar com os meus filhos em casa, eu evito de comparar um com o outro. Eu não faço comparação, pelo menos sabendo, de o que é cada um. Mas eu jamais falo: esse é mais inteligente do que esse é mais esperto, esse é isso, esse é aquilo. Jamais eu faço isso, porque eu sei o poder que tem as minhas palavras. Se eu falar que o meu filho é isso, ou a minha filha é aquilo, eu tenho medo que suceda isso. Não vamos brincar com essas coisas, não brincamos com palavras. Não brincamos com palavras de maldição, palavras de bênção. Você tem todo o direito de brincar, de falar: meu filho é uma bênção, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você tem todo o direito, mas não brinca com palavra de maldição. Às vezes, quando você tiver que chamar a atenção do seu filho, fica quieto, acalme-se, para depois você for com a palavra, vai falar com ele em cima da palavra de Deus, corrija ele em cima da palavra de Deus. Você vai, a hora que está nervoso, seu besta, seu burro, seu isso, seu aquilo, e disciplina. O que o menino vira, irmãos? Hoje eu tenho exemplo de muitas pessoas que estão aí, de jovens hoje, que são amaldiçoados por causa da falta de sabedoria de pai. Não brinque com palavras, você que é pai, você que é marido. Não brinque com palavras, você que é mãe. Não brinque com palavras com a filha de vocês. O próprio Jacó, né, pastor? Jacó, o nome dele, usurpador, mentiroso, deu o nome lá no começo, ele virou isso mesmo, né? Mas o nome tinha poder. O nome da pessoa lá, para aquele povo, ainda hoje é assim. O nome lá é aquilo que você quer que o seu filho seja. Então você deu o nome disso, ele vai ser aquilo. Não é? O que foi que José deu o nome nos 2 filhos dele, Efraim e Manassés? Deus me fez, eu sofri lá, então esse aqui é para esquecer. Deus me fez, deu o outro filho, vai chamar isso por quê? Porque Deus me fez prosperar nessa terra. Então, queridos, isso é muito importante. E assim, o que aconteceu? Foi amaldiçoado, poucas palavras de Noé, não é? Mas o suficiente para a desgraça do filho dele. Deve-se ter cuidado especial com expressões que, danado, seu danado, seu isso, seu aquilo. É muito comum aqui no nosso meio, né? O que quer dizer danado? O que quer dizer uma pessoa danada? O que quer dizer seu moleque? Danado, o que é? Condenado ao inferno. Sabia que danado? O Aurélio diz isso. A nossa cultura diz isso. Que o danado é alguém que é condenado ao inferno. Ô danadinho, irmã. Os menininhos correndo, ô danadinho. Não é José Aparecido? Pastor, o Éder aqui, ele veio com uma situação que eu acho que é até importante salientar, falar aqui, que tem muita gente que quando se converte a Cristo,
Muita gente talvez está aqui, deve estar pensando, puxa vida, meu pai lá atrás me falou alguma coisa, minha mãe me entristeceu lá, lançou uma palavra sobre a minha vida. Seria, acho que importante falar que, se você aceitou a Cristo, se você aceitou o Senhor na sua vida, eu acho que isso daí acabou, querido, entendeu? De repente, pode estar tendo dúvida na vida de alguém, que possa ter passado por uma situação assim, lá no passado na vida dele. Ah, minha mãe me falou que eu não ia ser nada. Ah, meu pai falou que eu era isso. E às vezes a pessoa fica com isso na cabeça. Se ficar, o que diz o texto básico lá, do coração, sobre as palavras que você ouve? Se você colocar aquelas palavras no teu coração, aquilo vai te levar, você vai atrair aquelas palavras para a tua vida. Sim, mas dizendo para as pessoas que estão aqui, se ela realmente tomou Cristo como Senhor da sua vida, as maldições passadas, ela está encerrada, é vida nova. Concordo plenamente, Zezé. Aqueles que estão em Cristo Jesus, vida nova. Mas a grande questão é saber quantos aqui estão em Cristo Jesus, quantos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Esta é a diferença. Temos muitos salvos, sim, mas quantos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus? Eu só queria, acho que é bacana isso, a gente discutir a palavra, muito, muito bom, importante. Eu só queria entender uma coisa, perguntar para o pastor. Quando a Juliana perguntou ali que maldição, se ela é uma interferência do inimigo, né, na vida da pessoa, aí o senhor respondeu que não, que tudo aquilo que não é bênção é uma maldição, né? Então eu queria assim entender se alguém está passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, ela está sendo amaldiçoada nesse momento. Aí eu até coloco um versículo ali em João 16:33, que o Senhor ele fala que a gente passa por provações e por lutas, né? Porque essa é a base da teologia da prosperidade, que tudo tem que ser bom na sua vida. Que tudo que, se você está em Jesus, tudo vai acontecer perfeito. Então se alguma coisa acontecer, se porventura tiver uma doença, uma enfermidade, se alguma coisa não deu certo, se houve um desemprego, se houve uma dificuldade financeira, essas dificuldades que não são bênçãos, que não são alegrias, elas são maldições. Aí nós temos que diferenciar, né? Maldição e provações, tribulações. Nós estamos sujeitos às tribulações, que na verdade não é uma maldição, é uma tribulação. Qual que é a diferença da maldição e da tribulação? A maldição, ela te acompanha, a tribulação é momentânea. A tribulação é momentânea. Nós não vivemos atribulados a vida inteira. Eu não acredito na tribulação a vida inteira. Eu acredito que nós passamos, como Daniel passou pela cova dos leões, como os 3 meninos entraram na fornalha, mas saíram. Nós não vivemos, não é? É onde eu vou entrar agora, Leandro. A próxima, não é? Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então nós temos que acreditar nessa palavra. Se eu não der brecha, se eu não tiver em pecado, o que é brecha? É você estar em pecado. É você se colocar para receber. Essa maldição é você, né? Então, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa, ela não se cumpre na nossa vida. Agora eu quero falar a respeito de algumas maldições, sintomas, presta atenção, sintomas de alguém que é amaldiçoado, de alguma coisa. Olha, isso acontece na minha vida. Então, para que a gente diz isso? Para você procurar se acertar, para você procurar consertar, para você resolver o teu problema, não é? Mas volto a dizer, você não vai para o inferno por causa disso. Então, alguns sintomas de pessoas
que são amaldiçoadas, que estão sob o efeito da maldição. Doenças frequentes ou crônicas, sem claro diagnóstico médico. Você tem uma enfermidade, vai no médico, vai para lá, vai, já procurou todos os especialistas e até hoje não foi curado uma doença crônica. Isto é sintoma de uma pessoa que esteja sob o efeito de maldição. Já foi em todo tipo de médico, e o médico não acha, e não é isso, e aquilo, não é? Então, é um sintoma. Doença, sempre tem aquela doença, sempre tem aquele problema, e o médico não sabe o que é. Isso pode ser uma maldição do passado de alguém, de um trabalho de macumbaria. Macumbaria, feitiçaria, é maldição. É maldição. Não é tudo que não é bom, não é bem, é maldição. Outra coisa, rompimento de casamentos e transtornos familiares. O que eu quero dizer? É o pai que teve problema com a esposa, separou, traiu a esposa. O filho vem, trai a esposa, separa também. O neto vem, separa e traz. O que é isso? Aí nós vemos uma cadeia de maldição. Muito embora eu volto lá atrás. Não levando a hereditariedade, levando em consideração que é o convívio. O convívio da pessoa que está naquele ambiente. O meu avô fazia isso, ele cresceu naquele caminho. Ele cresceu naquele caminho. Ele viu o avô fazendo, ele viu o pai fazendo, e ele vai fazer também, porque às vezes ele acha bonito. Então é uma maldição hereditária, mas não uma coisa demoníaca, pelo mau convívio, pelo mau costume. Isso é uma maldição, não é? Largar da mulher, brigar, deixar, isso para mim é uma maldição, isso. O casamento que não perdura, ele não é abençoado. O casamento abençoado, ele vai até o fim. O casamento que termina, se há uma cadeia, alguma coisa tem. Então tem que procurar ver. Procurar ver e consertar a sua vida. Outra coisa, esgotamento mental ou emocional. Quem está sempre esgotado, está sempre emocionalmente ruim, comece a analisar a vida dessa pessoa. Comece a olhar alguma coisa, não é? Nós chamamos isso o quê? Opressão. Opressão sobre a vida da pessoa, que leva, não é? Que a leva a ficar esgotada mentalmente, emocionalmente. Fica desequilibrada. Outra coisa, repetidos abortos. Uma pessoa que não consegue gerar, né? Aborto aqui, aborto lá, tal. E olhamos no Antigo Testamento, nós vemos o caso das mulheres dos patriarcas. O que aconteceu com... Quem era Sara? Ela não teve aborto, mas era estéril. E as outras? A mulher de Isaac, Rebeca. A de Jacó. Não eram mulheres estéreis? Como é que consertou? Então são coisas que vêm acompanhando, repetido. Fulano de tal não consegue gerar filho, mas a mãe dela também era assim. Porque a avó também, porque a tia também era. Será que lá atrás, né, como nós vimos as causas, né, que os idólatras, os feiticeiros atraem a maldição? Será que lá atrás não aconteceu isso com um dos seus antepassados, que era feiticeira, que era idólatra? Então nós precisamos avaliar. E aí, se é crente, tomar posse. Eu tenho um caso de uma conhecida nossa, que ela não tem sossego. Conhecida mesmo. É uma funcionária, não tem sossego. Ela muda para lá, não dá certo. Vai para lá, todo lugar que essa mulher vai, não dá certo a vida dela. E ela escuta vozes. Escuta vozes no ouvido, né? Eu estou aqui, não sei o que tem, eu vou te pegar. E ela, não é? Onde ela vai, ela é perturbada. E a gente sempre assim. Esse tempo agora ela passou por um problema, foi correndo no hospital, está com os problemas gravíssimos de mulher, aqueles problemas de mulher, não é? E aí quando uma irmã da igreja foi visitá-la, e quando estava saindo, a mãe dela estava na porta. E a mãe dela falou, a minha filha não entendeu ainda, ela não entendeu.
que essas coisas não resolvem com o médico. Essas coisas, o médico não vai resolver isso na vida dela. Eu estou só esperando ela sair daqui, que eu vou fazer um trabalho para ela, ela vai ficar boa. A mãe é macumbeira. A mãe é feiticeira. Aí eu procurei, eu falei, olha, você só vai ser curada agora eu sei. Você só vai ser curada em Cristo Jesus. Você tem que aceitar Jesus para se libertar disso. Você pode fazer a cirurgia que você tem que fazer, você pode mudar de lugar, mas enquanto você não aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto você não renunciar à tua família, que são idólatras, você não vai ser curado. Outra coisa, falência financeira, endividamento, sem desconsiderar também o mau costume, o mau administrador. Mas tem pessoa que você vê, faz tudo certinho, é correto, mas está sempre endividado. Por mais que ganha um alto salário, não é? O filho ganha bem, o marido ganha bem, a mulher ganha bem, e a vida está sempre minguada, não dá certo. Você pode até falar um mau administrador, claro, com certeza, mas por que é um mau administrador? Herança do pai? Herança maldita hereditária do pai? O que acontece com essa pessoa? Então, é sintoma de uma pessoa que não é abençoada. Acidentes repetidos na família, porque o tio morreu disso, porque o outro morreu atropelado, porque o outro caiu um negócio na cabeça dele, porque o outro isso, aquilo. Gente, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho isso na minha família. E alguns deles são salvos por causa da graça de Deus, só não morreram por causa da graça de Deus. Mas é o tio que morreu numa emboscada, um toco na estrada, ele morreu de acidente. É o primo que morreu disso, é o tio que morreu não sei do que. Gente, são tantas coisas malditas na minha família. E aí eu descanso no Senhor, eu estou em Cristo. Meus filhos são bênçãos, meus filhos estão na bênção, viu, Márcio? Observa, para você ver. Meus tios aí, quase todos, irmãos, quase todos os meus tios da parte de pai já perderam filhos em acidentes. Graças a Deus, a minha família, nós estamos aí, mas o meu irmão, meu próprio irmão, quantas vezes só não morreu, pegou fogo 2 vezes, pegou fogo nele. Quando se lembram aqui na Avenida Brasil, no trevo, aqui os mais velhos lembram disso. E Deus guardou, Deus protegeu, por quê? Tem um chamado. Mas era para ter morrido também. Cada um dos meus primos, de cada raiz, era para ter morrido um. E aí? O que você me diz sobre isso? É preciso fechar a porta. É preciso renunciar. E como é que eu fecho a porta? Trazendo a minha casa para dentro da igreja. Tendo Jesus na minha vida. Não dando brecha. Puxa vida, né? Se eu tenho um histórico da família, que o acidente percorre, eu vou abusar na estrada, andar 160, não vou fechar essa porta. Eu não vou andar 160, porque pode acontecer comigo. Porque se eu passar de 110, 120, eu estou abrindo brecha, irmão. E o anjo não me acompanha a 160 por hora. Ele anda a 120. Está fora da lei. Então vocês entendam isso. Eu estou dando bons conselhos para vocês. Não sou dono da verdade. E tudo isso não tira ninguém do céu. Mas pode melhorar a tua vida aqui na terra. Você pode ser diferente. Sabe, amado? Salmo de número 91. Esse salmo não é para ficar aberto na nossa mesa, no nosso quarto. Esse salmo é para viver.
Esse salmo é para praticar, é para andar nele, é para entrar dentro dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo, já fala aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. É interessante aqui, irmãos, a partir do verso 14, é Deus que está falando. O verso 14 é Deus, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para quem é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Não é para qualquer um. Números capítulo 23. Números 23. Esse episódio que nós conhecemos, nós temos esse episódio do rei Balaque, que mandou chamar o profeta daquela época para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, ele diz assim no verso 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Verso de número 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Verso de número 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Amado, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvida disso. E eu acredito nessa palavra. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são abençoados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente, ele tem paz, ele tem a proteção de Deus, a maldição não chega nele, mas desde que não dê brecha, desde que ele esteja em cumprimento, desde que ele esteja, meu amigo José, em Cristo Jesus, desde que ele esteja em Cristo Jesus. Será que nós deveríamos estar em Cristo Jesus 24 horas por dia? Deveríamos. Mas será que nós conseguimos ficar 24 horas em Cristo Jesus? Edelto, quantos que dão uma descidinha da cruz, Edelto? Nós sempre brincamos com isso, né? Vou dar uma descidinha da cruz. A hora que você desce da cruz, é aí que acontece as coisas. Não deveríamos descer da cruz. Não deveríamos negar Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu não te amo. Tu conheces o meu coração. Eu não amo a ti ao ponto que o Senhor deseja que eu amo.
Pois é, Pedro, disseste bem. Você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Porque você não me ama, você não me segue como deveria seguir. Eu tenho só medo de nós confiarmos demais. Queremos jogar toda a responsabilidade para Deus e não querer fazer nada. Nós queremos que Deus seja responsável pela nossa vida e nós vamos andar de qualquer jeito. Nós vamos ter uma vida desgarrada e querer cobrar de Deus. Não, Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele, irmãos. Pastor Leandro, quantas vezes você pregou, tem crédito no céu, irmão? Pessoa não tem crédito nenhum no céu, vai querer que Deus guarda ele, vai querer que Deus livra ele. Essa é a realidade. Eu não vou entrar nos textos porque já deu meu horário. Mas algumas causas das maldições, algumas causas que atraem maldição: idolatria e feitiçaria. Deuteronômio capítulo 2, verso 15, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 5. Desonra aos pais, Deuteronômio 27, 16. Sexo desnatural, Deuteronômio capítulo 27, verso 20 ao 23. O homem que confia no homem, Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6. Dízimos e ofertas, Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10. Fazer a obra de Deus relaxadamente, Jeremias 48, 10. Boca, língua de alguém com autoridade, Provérbios capítulo 18, verso 21, Tiago capítulo 3, versos 6 a 10, sendo Tiago capítulo 3, versos 6 a 10, o mais importante para nós que somos cristãos. Infelizmente eu não tenho mais tempo. Eu corri, não deu tempo de repente entrar em detalhes, mas temos mais dias aí. Irmãos, não é lei isso. Não é lei. Digo que faz bem se você crer. Se você não crer, pior do que está a sua vida não vai ficar. A gente quer melhorar só a vida de vocês. A gente quer que vocês tenham a bênção de Deus mais e mais e mais. Eu, por mais que eu sou abençoado, eu quero mais da bênção de Deus na minha vida. Eu procuro aprender, eu procuro conhecer, para ter mais bênção de Deus na minha vida. Então, isso não implica na sua salvação, não implica. Eu volto a repetir, é para que você tenha mais da bênção de Deus nessa terra. Para que você realmente tenha vida melhor, tenha coisas melhores na sua vida. Podemos ter a vida em abundância, livre das maldições. Vou dizer que alguma coisa não escapa, nós escapa sim, irmãos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores ainda, não vivemos em pecado, mas nós vivemos pecando, constantemente, irmãos. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, em um desses pecados pode estar uma brecha na nossa vida, e o diabo ele joga ali uma maldição, alguma coisa que venha tirar a nossa paz. Vamos colocar em pé, vamos orar. Peça a Deus para que traga à sua memória aquilo que você sente que não é bênção na tua vida, aquilo que perturba você, aquilo que tira a tua paz, aquilo que rouba a sua alegria. Peça a Deus: Deus, há algum caminho errado na minha vida? Analise você mesmo, ninguém está aqui para dizer isso ou aquilo, mas você pode olhar para você. O Espírito Santo pode mostrar para você: olha, aconteceu isso na tua vida. Você precisa, na verdade, se arrepender disso. Você precisa deixar isso, para que eu possa fluir como um rio de água viva na sua vida. Fala com Deus, querido. Deixa Deus. Deus quer que você não seja abençoado, mas que você seja canal, que você seja fonte de bênção.
que você abençoe outras pessoas. Foi para isso que Deus chamou você. Deus chamou Abraão para ser bênção. Você também foi chamado para ser bênção. Então, cuidado com a tua boca, cuidado com o que você fala, que realmente a palavra de Tiago no capítulo 3, que a tua boca não seja fruto, não tenha fruto de duas fontes, água doce e água salgada, coisa boa e coisa ruim. Aprenda a abençoar exclusivamente, lançar palavras de bênção, fuja de contenda, não entre em atrito com a autoridade, gente. Não entre em atrito com a autoridade, não é? Vamos estar ali em tudo, sendo submissos ao pai, à mãe, às autoridades que são constituídas por Deus, querido. Isso é muito importante para a nossa vida. Por que entrar em confronto? Eu acho que não cabe a nós, não é? Então coloca diante de Deus a tua vida. Você é o árbitro do teu coração, você sabe da tua vida. Fala com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nesta noite, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha trazer a verdade a cada coração, que venha trazer entendimento a cada coração. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, Deus, que não haja atrito, que não haja confusão, Senhor, mas que apenas aquilo que agrada, aquilo que é verdade, aquilo que é bom para nós, aquilo que edifica nossas vidas, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, não queremos jogar fardo sobre a tua igreja, ó Deus, não queremos condenar a tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, está a tua palavra, ó Deus, segundo a iluminação do teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai, nos ajude a sermos melhores, a sermos fonte de vida, fonte de bênção, Pai. Que não saia palavras de maldição da nossa boca, mas que saiam palavras que edificam, que fortaleçam, que leve ao crescimento, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha administrar, venha ser o Senhor verdadeiramente do nosso coração, para que a nossa boca realmente fale daquilo que está cheio o nosso coração, cheio da verdade, cheio da tua palavra, cheio de bênção, Pai. Faça de nós, Pai, verdadeiramente homens abençoadores nessa cidade, na nossa casa, na nossa comunidade, aonde estivermos, Pai, que abramos nossa boca realmente para abençoar, como disse Balaão, que o Senhor, ó Deus, determinou a bênção sobre aquele povo. O Senhor tinha dito a ele para abençoar aquele povo, e a boca que ele usou para abençoar, ele não poderia usar para amaldiçoar o teu povo, Pai. Senhor, que sejamos assim, Pai, em nome do teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe.